Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre uma discussão antiga, porém importante, que aconteceu entre Ciro Gomes e o Holliday. Ciro Gomes chamou o Holliday de Capitão do Mato, e o Holliday processou Ciro Gomes por racismo e preconceito. Para além dessa questão jurídica, vamos nos debruçar sobre essa questão do uso do termo Capitão do Mato. O Capitão do Mato era aquele negro contratado entre os escravos para capturar escravos fugidos e manter os escravos sob controle. Ou seja, o capitão do mato era o escravo, no caso tornava um ex-escravo, que detinha os mesmos conhecimentos que os escravos tinham sobre como sobreviver na floresta, conseguir comida, se esconder, etc. Então, entre um homem branco europeu que nunca tinha entrado numa floresta, né, e um escravo, que conhecia as táticas, era melhor contratar um escravo. Porém, o único negro disposto a fazer aquele trabalho e que estava disponível eram os próprios escravos. Por isso, o capitão do mato acabava sendo considerado um traidor, pois era um escravo que aceitava trabalhar para o senhor de engenho ou para o proprietário de uma manufatura em troca de alguns privilégios, sendo que o trabalho dele era sim um trabalho violento. Não era um gerente que ficava ali observando, não, ele agia para prender, capturar, bater e muitas vezes matar outros negros. Porém, isso não é o que Holliday faz até onde eu sei. Então, por que eu uso Capitão do Mato? É mais pelo sentido simbólico mesmo da palavra, de ser considerado um traidor, pois o Holliday é um negro, se elegeu se dizendo negro, mas é contrário às pautas de identidade dos negros. O que isso significa? Isso significa que o Holliday é contra a cota racial, é contra a ideia do racismo estrutural, ele nega a existência do preconceito racial como um método de impedir que os negros tenham acesso à educação, saúde, segurança de qualidade, tenham expressão na política, etc. Então, a partir do momento que ele é um negro que luta contra a causa dos negros, partindo do princípio, né, que todos os negros estão lutando para serem iguais aos brancos, o Holliday acaba agindo como se fosse um capitão do mato. Se a gente pensar em outros exemplos, tem um bíblico que é o Judas. O Judas é um entre iguais, ele não é diferente dos outros, ele é igual aos outros. Só que ele, em troca de um benefício próprio, traz Jesus e os amigos dele. Então, Holiday estaria dentro desse grupo dos traidores. Partindo disso, eu diria que o Ciro Gomes não está errado ao dizer que o Holiday é um traidor. Mas, por outro lado, o Holiday, por ser negro e, bom, por ser um indivíduo livre, não é obrigado a seguir as ideias dos grupos que defendem a identidade negra e acreditam em racismo estrutural, em preconceito, etc. Ele pode justamente jogar contra, que é o que ele faz, e ele não vai ser preso por isso. Afinal de contas, ele tem a liberdade para isso. Mas é estranho a gente ver alguém falando e fazendo o que o Holiday faz. É a mesma coisa que se a gente visse um branco lutando e falando arduamente contra os brancos a todo momento. Por quê? Porque a gente parte do princípio que brancos vão defender brancos, negros vão defender negros, mulheres vão defender mulheres. Só que a gente percebe com Holiday e com muitos outros exemplos que o mundo é muito mais complicado que isso. Existe índio que é contra demarcação de terra, negro que é contra a ideia do racismo estrutural, mulheres que não veem problema em serem donas de casa a vida inteira e só cuidando dos filhos e comprando comida no supermercado, etc. E é difícil às vezes dizer se isso é certo ou errado. O que eu posso dizer é, sim, existem pessoas que são apáticas às situações complicadas da sociedade, tem pessoas que tentam mudar e tem gente que tenta só se beneficiar. E acho que o Holiday tá mais para esse lado de quem quer se beneficiar. Ser negro ou não ser negro não faz diferença para o Holiday. A questão é que, para mim, o Holiday viu que poderia ganhar a eleição, poderia ganhar um cargo, poderia ganhar dinheiro
fazendo isso que ele faz. Foi por isso que ele fez. Então, Ciro Gomes foi e chamou ele de capitão do mato. Não acho que seja certo o que o Ciro Gomes falou, mas também não diria que está totalmente errado, né? O Holliday, ele não chegou onde chegou ficando isento nesse debate. Não, ele fez questão de ser contra a causa dos negros e entre outras políticas públicas que ajudam os negros. Ele tem o direito de fazer isso, evidentemente, mas acho que ele também não tem o direito de não ser acusado de ser traidor. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu fui muito contra o Holliday, muito pró causa da identidade dos negros? Ou vocês acham que não tem como ser totalmente isento nisso? Afinal de contas, as posturas do Holliday são posturas bem radicais nesse sentido. Ou não são posturas corretas, posturas neutras, posturas progressistas, posturas racionais. Será que é possível ficar neutro num debate desse? E será que o Ciro Gomes foi racista mesmo? Será que a fala do Ciro Gomes foi a fala de um homem branco que tem a segurança de falar esse tipo de coisa, sabendo que não vai ser preso? Que ele é um político influente, poderoso? Ou será que não? Isso tem nada a ver. O Ciro Gomes é só um cara que fala as coisas que vem na cabeça, acabou falando essa abobrinha aí, e é só mais uma abobrinha que ele sempre fala, então não tem importância. Então, acho que cabe a vocês decidirem. Mas saibam que capitão do mato é aquele sujeito recrutado entre os escravos para poder vigiar, punir e recapturar escravos desobedientes e que tenham fugido para o mato. Cabe a vocês, então, ouvintes, tirarem suas próprias conclusões. Um grande abraço, tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.